Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do nosso podcast Felizes os que ouvem a Palavra de Deus. Aqui Felipe Bezerra gravando diretamente de Viena e Ave Maria é bíblico. E aqui José Ricardo Bezerra, gravando aqui de Fortaleza. E como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Hoje a visitação de Nossa Senhora Sua Prima Isabel, Evangelho deste quarto domingo do Advento, reta final aí do tempo do Advento, mais 2 dias, né? Segunda e terça, já terça-noite já é o Natal. Essa noite já é a missa da vigília. E é interessante notar, a gente estava comentando antes de dar o rec aqui, que esse evangelho foi na Nossa Senhora, né, de Guadalupe, foi no sábado e agora é domingo de novo. Exatamente. E você já deve conhecer este evangelho aí outras vezes, já meditamos aí alguns pontos. Se você não assistiu de ontem, sábado, eu convido você a meditar também, a escutar o nosso podcast, o nosso vídeo, né? Porque é menorzinho, né? Eu escolhi apenas um versículo e eu acho que também pode ajudar. Não vamos nos aprofundar no versículo de ontem, não, que eu escolhi, mas a gente pode dar um toque também. Mas o evangelho de hoje também nos deu a oportunidade de meditar muitos pontos. Eu achei assim surpreso também de ver como o Senhor tem coisas novas em cada vez que a gente se aproxima da sua palavra. Cada vez mais, sempre tem algo novo, gente. Não tem como a gente esvaziar a palavra de Deus, a revelação é sempre nova. Então vamos lá, vamos pegar pegue a sua Bíblia. Como sempre, vou deixar aqui embaixo na descrição o Evangelho. Nós vamos ler hoje Lucas 1, 39 a 45. E é isso, roda a vinheta. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A mãe do meu Senhor, né? O principal do evangelho aí é Maria, né? Que vai ser a mãe de Jesus, que vai conceber, ela já tinha concebido, vai dar à luz, né? No dia do Natal, né? Poucos dias aí, né? Tá A chegando. Virgem já estará lá em Belém. Talvez tenha chegado na véspera, né? Porque a viagem longa, mas né? A gente não sabe quantos dias. Sei que quando chegou em Belém, a cidade estava cheia por causa do recenseamento, né? E não tinha lugar para eles na casa, né? E Lucas vai dizer, então, isso aí. Eles vão, então, se hospedar aí. Também os dois evangelhos, Mateus e Lucas, que falam desse nascimento de Jesus, também têm as suas peculiaridades, particularidades. Não vamos entrar ainda no nascimento, não, depois a gente entra aí, né? Ainda não, isso é Hoje outra é missa. visitação. É outro episódio, né? Mas Será que vai vamos. dar gravar no domingo ou para a gente gravar o Natal? É uma O boa, a gente podcast? pode tentar. Vamos tentar gravar. Vamos ver se a gente consegue aí. Pois Mas é. não estou prometendo nada. Você que está assistindo aqui esse domingo, pode ser, pode não ser. Fique ligado aqui nas redes sociais. E aqui, se inscreva no estado. Se inscreva aqui no YouTube. Se você se inscrever e clicar no sininho que tem aqui embaixo, você recebe a notificação se a gente gravar mais um episódio. Então, Exatamente. Algumas pessoas até me disseram isso, Felipe. Um amigo meu perguntou: você grava todo dia, você todo dia tem? tem Por que todo. você não se inscreve e aciona as notificações? Você vai receber direto lá no Exatamente. seu YouTube lá, né? O Instagram também tem o acesso lá, mas, O Instagram por você tem exemplo, que o podcast, manualmente ir lá olhar, que o Instagram não mostra para você sempre todo dia, mas o YouTube exatamente, tem essa né? possibilidade.
Você é inscrito no Instagram também, eles vão lhe mostrar as suas inscrições, né? Uhum. Mas no YouTube tem a notificação de Exato. você vai receber, né? A vantagem Vamos do lá. YouTube é a notificação. Mas vamos lá. Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente à cidade da Judéia. Isso referencia ao versículo que veio logo antes, quando o anjo anunciou para ela que a prima dela estava grávida. Então ela foi apressadamente. O 38 exatamente é o fim da anunciação, quando o anjo diz que a prima Isabel, né, já de idade avançada, estava grávida, e este já é o sexto mês, aí Maria vai apressadamente, né? A gente não sabe quantos dias, né? Provavelmente alguns dias ou semanas, entre Nazaré e Ain-Carim, né? Que é a cidade de Isabel. Quantos dias ela levou, mas ela saiu apressadamente. Deve ter ido junto com a caravana, né? Mas É. aí tem todo esse sentido da pressa, né? Mas antes da pressa, tem essa região montanhosa. E também o senhor está me mostrando aqui, porque a montanha é sempre um lugar de encontro com Deus, né? Moisés vai para o Sinai, né? Para o Horebe. Elias vai para o Horebe. Jesus, quando sobe a transfiguração. Então, Transfiguração. O vai Monte à região Carmelo também. montanhosa. Quem mais? Elias vai para o Monte Carmelo também. O Carmelo, o Horebe lá de Elias. Elias vai para, depois que, né, aquele episódio dos profetas de Baal, lá em 1 do Reis 19, lá ele sai com medo, porque a Jezabel vai querer matá-lo, e ele vai pedir para morrer, o É. Elias, coitado. E aí o anjo acorda e disse, tome e come, porque a jornada é longa, né? Então, ele se alimenta daquele pão que é a prefiguração também da Eucaristia, e ele caminha até chegar no Horebe, né, a montanha de Deus, e aí aquela experiência com Deus lá no Horebe. Mas então são sempre lugares de encontros com Deus, né? Jesus que sobe para a montanha antes de escolher os 12, né? Sempre lugares de oração, que Jesus sempre se retirava em lugares como as montanhas, também lugares isolados, né? Mas aqui também, Maria que estava com o Senhor, porque o anjo já tinha visitado, Sim. né? Claro, ela já tinha tido aquele encontro, mas ela vai também para se recolher para uma região montanhosa, né? E isso também é muito significativo também para nós, para né, essa nossa reta final aqui do Advento, né? Esses últimos dias, nos recolher também, né? Nos preparar para receber Jesus. Maria se recolheu durante 3 meses aí na casa de Isabel, depois voltou para Nazaré, depois vai voltar de novo para Belém, né? Então, teve essas duas viagens entre a Judéia, né? Porque ela não ficou direto lá na Judéia durante os 9 meses dela, né? Ela ficou 3 meses, como diz aqui depois do Magnificat, né? Ela canta aqui e volta depois para Nazaré. Se supõe, né? Não está explícito no Evangelho, mas se acha que ela foi lá e depois, pelo Voltou com Evangelho de José. Mateus, então ela vai com José para ser recenseada lá em Belém de Judá, porque eles eram da tribo de Judá, né? Da tribo de Davi. E aí eu lembrei do livro do Cassiano, né, de São José, que fala, né, Jesus foi recenseado como filho de José lá em Nazaré, lá em Belém, né, né, e ele era Yeshua ben Yosef, que é uma, Exatamente, Ben José, e é porque era filho de José. Segundo se cria, né, no Evangelho de Lucas, segundo se acreditava, era filho de José. Mas essa crença, porque Jesus, na verdade, era filho de Maria, como o Evangelho de Mateus vai lá colocar na ele deixa bem genealogia, claro, né? foi de José, né? Mas no Evangelho de Lucas, aqui Lucas 3, a genealogia vai citar Jesus tinha mais ou menos 30 anos e era, conforme se supunha, filho de José, filho de Eli, e aí dá E aí toda a segue a genealogia, né? Se supunha, porque o evangelista já tinha narrado a sua concepção virginal, né? sim, E Mateus vai dizer isso lá no Mateus 1 também, sobre a concepção. Não temas, José, porque o que foi concebido vem pelo poder do Espírito Santo. Então, os dois evangelistas, né, é. se ajudam, se completam.
como é de se esperar os evangelhos se completando. Então vamos lá. Exatamente. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Esse foi o meu versículo do sábado, né? Uhum. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. E cadê o Zacarias aí nessa história? Zacarias estava mudo nessa época. Zacarias estava Mudo e surdo e surdo, mudo. né? É. Surdo e mudo, porque depois, quando vai dar o nome, né, ele vai saber que ele estava falando por sinais, porque ele também estava surdo, né? A surdez é muito associada à mudez, né? Jesus vai curar aquele surdo mudo, porque, né, uma coisa às vezes está ligada à outra, nem sempre, Nem mas sempre. no caso aqui, Zacarias estava recolhido, né? Então não foi falta de educação de Maria, porque Zacarias pode ter ficado, né? Estava recolhido, não se sabe presencialmente ali na hora que Maria chegou, mas cumprimenta Isabel, porque era Isabel que estava ali, mesmo que ele estivesse ali, ele não estaria ouvindo, porque estava surdo, né? É. Ele foi, e ela foi, e a Isabel foi o motivo pelo qual a Maria foi apressadamente, né? Então, Exatamente, né? Ela foi visitar e ajudar, né? Servir a sua prima Isabel. Mas o Evangelho de ontem, se você ainda não escutou a nossa meditação do sábado, também dá margem para você rezar com a figura de Zacarias, a intercessão de São Zacarias, Santa Isabel e da Virgem, né? Mas hoje voltemos aqui então para Maria, né? a gente vê então que ela cumprimentou Isabel, e aí quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Aí, Qual foi a saudação? Shalom. Shalom, paz a vós, paz desta casa. Quando ela ouviu essa saudação, é a saudação normal, né, entre os judeus, né? A saudação do desejo da paz, né, do shalom, que é muito mais do que uma simples, né, desejo de paz, né? A gente acha que é assim, paz, mas a bênção judaica, ou o desejo da paz entre os judeus era, né, como diz aqui a nota da Bíblia de Jerusalém, né? É toda sorte de bens messiânicos que o próprio Jesus traz. Então, isso aí era Maria que trazia o príncipe da paz, anunciado por Isaías, e essa saudação tem todo um peso, diferente de qualquer outra saudação Porque ela que trazia poderia ali ter nela o próprio Shalom do Pai, né? o próprio Shalom do Pai, né? Do Pai, como a gente sabe, o nosso nome da comunidade tem todo esse significado, né? Shalom é o próprio Jesus. Jesus é o príncipe da paz. Ele é a nossa paz, né? Ele é a nossa Efésios 2, paz. 14, lá, 2:10, né? É. São Paulo vai dizer lá. Sim, não Então, o tem como. próprio Ali, Senhor da paz. realmente, quando Maria anunciou aquele Shalom ali, quando Maria disse aquele Shalom, não era um Shalom qualquer, não era só um oi, tudo bem. Ela tinha todo o peso de salvação que já estava sobre ela e não tinha como não ficar cheio do Espírito Santo. E aqui a gente Exatamente. vê uma coisa interessante, né, que o senhor falou antes do menino anunciar para a mãe, né? Pois é, isso aí também os padres da igreja. Eu acho que Santo Ambrósio que falou, né? Que quando Maria dá esta saudação, trazendo Jesus, é porque Jesus, que está ali no ventre, né, já no seio de Maria, que faz com que o menino pule e que esse pulo é que faz Isabel saber que aquela mãe que está ali é a mãe do seu Senhor, é a mãe de Jesus que está trazendo o Messias esperado, né? A mãe do meu Senhor me vem visitar, né? E isso é que faz a diferença. Então, essa unção de João, ou esse batismo no Espírito Santo de De João, João. no seio de Isabel, foi por causa de Jesus já, né? Então, é Sim, Jesus quem dá essa unção profética de Zacarias, de João. De João Batista, né? Serás E depois, profeta do Altíssimo ao menino já era a conclusão que o Zacarias estava tendo desse menino que estava chegando. Né, que a gente vê aí no é o Benedito. Benedictus, que vai Sim, ser no Evangelho de terça de manhã, né? Esse é é. o Benedictus aí também. É muito rico esse Evangelho aí também, né? Esse papel de Zacarias já depois que volta a ser importante aí. E é ele quem canta esse Benedictus, que a gente canta nas laudes, né? É, Bendito Todos os seja o Senhor dias. Deus de Israel, porque visitou
visitou e salvou seu povo, né? Então, Sim. toda essa É, riqueza. aqui a gente também tem uma outra comparação bonita também, que é o batismo de João Batista. João Batista foi batizado ainda no ventre de Isabel, que ele estava mergulhado, né? O batismo significa mergulho. E ele estava mergulhado dentro da água, né? Do líquido amniótico de Isabel, e ali foi cheio do Espírito Santo. Então ele foi, nesse momento, né, uma comparação, evidentemente, tecnicamente ele não foi batizado, mas ele foi É, como que batizado ali para anunciar o, o Deus que vinha, né? Ele precursor, fala, né? Ele foi ungido para ser o profeta do Altíssimo. Então, ele foi batizado por Jesus. Depois, João mesmo se diz: Não, eu que merecia ser batizado. E é, aí, Jesus vai dizer assim: Não, vamos deixar por enquanto cumprir toda a justiça. E Jesus entra na fila dos pecadores para ser batizado por João. Mas João já tinha sido batizado nesse momento aqui, né? sim. Por Jesus, né? Muito bonito isso aí também, esse entendimento aí E de João Batista. nós celebramos na igreja 3 nascimentos. Apenas 3 nascimentos são celebrados na liturgia da igreja. O nascimento de Jesus, evidentemente, que nós né, no Natal está chegando. O nascimento de Maria e o nascimento de João Batista, que são os 3 que nasceram cheios do Espírito Santo, já redimidos do pecado original. Nossa Senhora, desde a sua concepção, né? Antes mesmo, João Batista que foi nesse momento batizado aí, né? Cheio do Espírito Santo pelo próprio Jesus e Jesus que, né? Veio a esse mundo. É. O João, ele recebeu o Espírito Santo antes de nascer, né? Maria recebeu antes, né, da sua concepção, né? Foi concebida sem o pecado, né? A Imaculada Conceição, que é 8 de dezembro, né? Mas, né, João, ele nasceu com o pecado, nasceu, não, digamos, ele foi concebido no pecado original, mas Sim. foi Foi salvo, né? Foi redimido, purificado aí foi nesse momento, foi redimido aí. purificado no seio de sua mãe, né? Isabel, né? No caso, Então, então, é Maria, a isso. gente celebra a concepção e o nascimento de Nossa Senhora, né? Tem isso, que o Espírito Santo veio na Exatamente. concepção 8 de dezembro, 8 e de 8 de setembro, setembro. que é 8 meses depois de 8 de dezembro. Então, a festa da Imaculada Conceição, eu acho que é posterior, essa data de 8 de dezembro, à celebração do 8 de setembro, que é acho que uma data mais antiga na É igreja, natividade né? de Nossa Que Senhora, já muito provavelmente. celebrava o nascimento da Virgem, né? Já se celebrava a Virgem no dia 8 de setembro, e depois aí contou-se os 8 meses anteriores, que deu 9 8 no de caso, né? dezembro. 9 meses. 9 meses, né? 8, não. 9 meses. Claro. Mas aí são tecnicalidades. Mas, Pois é. enfim, a gente entrou aqui né, no mistério cheio do Espírito Santo. E aí, com um grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E a Ave Maria aqui sendo representada. Inclusive, durante alguns séculos, a Ave Maria não tinha a parte final, não tinha o Santa Maria, rogai por nós, era só Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Essa era a Ave Maria. É a primeira parte, que só se rezava essa primeira parte. Depois aí, o texto, acho que São Domingos, né? Que o anjo apareceu, que deu a fórmula completa, né? Não sei na história da igreja, mas eu creio que foi Santo Domingos que popularizou, digamos assim, a reza do Rosário, porque alguns monges nem sabiam ler latim, não rezavam os salmos, porque nem Não sabiam ler, sabiam né? ler. Nem todos sabiam ler. Na Idade Média, né? Não tinha, né? Não, realmente, aqui o tanto de gente que sabia ler era muito pouco. E uma coisa interessante É, também que eu vi, aqui em Viena, né, tem um museu que é a Câmara do Tesouro, que era onde ficava a coroa dos reis, a história todinha aqui dos reis do Sacro Império Romano, Carlos Magno e por aí vai. E eu descobri aqui uma coisa interessante. Tem nesse museu algumas imagens de algumas pessoas rezando o terço. E o terço não era circular, ele era comprido. Eram as bolinhas no comprido. Eu achei
Na verdade, eram 10 bolinhas compridas, né? E era uma bola assim grande. Ele ficava segurando a mão todinha. E ficava. Eu achei isso muito, muito interessante. Que o formato Legal. do texto que a gente tem hoje também veio evoluindo com o tempo. Sim, Porque sim. nas pinturas que a gente vê, nas pinturas que a gente pode ver aqui, tem uma pintura e tem um que é um desenho, acho que não, um véu meral, alguma coisa, que tem essa pintura também. E é, na verdade, umas bolas grandes. E aí tem, eu acho que tem um terço mesmo, mas eu não lembro exatamente. Eu não lembro se tem o terço mesmo, porque são tantos tesouros, tantas coisas assim. Aham. Inclusive o rei daqui, né, tinha uma relíquia de cada um dos apóstolos. É, Santo da, Estevão, é Estevão, rei era rei não, do Dom Império Estevão Romano. era o rei da Hungria, mas É não lembro. austro-húngaro, né? Era Porque o Império naquela época. Austro-Húngaro, mas o rei, o primeiro rei da Hungria, Santo Estevão, né? Foi ele, a mulher e o filho foram canonizados. Santos, né? E mais aqui eu não sei de quem era, eu sei que depois que caiu o imperador e tudo mais, eles guardaram os tesouros dele, inclusive as relíquias estão lá. E eu fico Sim, pensando, meu sim. Deus, essas relíquias não deviam estar no museu, mas estão no museu, né? Então você te É, reza, pois é. te reza. Mas assim, ele tem uma relíquia de cada um dos apóstolos e tudo mais. Mas eu queria voltar só porque ali, como tem muitas cruzes e muitas coisas, tem essas imagens do texto, que é uma maneira completamente diferente do que a gente tem hoje, porque realmente eles eram grandes, eram umas bolas assim bem grandes, e eram 10 bolas no comprido, era uma corrente assim Eu com sei. 10 bolinhas assim. E até hoje, né, na Itália, eu não sei como é o nome italiano, mas na Itália eles chamam correntinha, né? O texto é chamado uma correntinha. Nossos ouvintes italianos aí, se souberem, bota aqui nos comentários, né? Eu ouvi isso do Padre João. O Padre João que me falou, que tinha, assim, numa homilia falou da questão do texto com uma correntinha. Em alemão é uma coroa de rosas, né? Chama Rosenkranz, é uma coroa de rosas, é o nome do texto. É, Rosary, né? Em inglês também, né? De rosary, de rosas, de É, roses, yeah. exatamente. Também tem esse sentido aí, né? E aí pronto, então antigamente se rezava Ave Maria só essa primeira parte, e aqui a gente vê um dos, né, tem o anjo e tem Isabel. E eu vi É. uma vez uma pessoa lá no Brasil, uma pessoa muito simples, assim, não era teóloga nem nada, uma que estava conversando, eu assisti a conversa. Era uma protestante que falando assim, né, evangélica, né? Maria é mãe de Deus. Maria não é mãe de Deus, não. Negócio de mãe de Deus. Deus não tem mãe, não sei o quê. Aí a pessoa chegou, vem cá. Mas Isabel disse, a mãe, como pode que a mãe do meu Senhor venha visitar? Quem é o Senhor? Só Deus é Senhor, não é? É, só Deus é Senhor. Ora, se Isabel chamou a Nossa Senhora de mãe do Senhor, por que eu não vou chamar a Nossa Senhora de mãe do Senhor? Ela é mãe de Deus, quer você aceite ou não, mas está aí. Exatamente. Esse termo, Senhor, que Lucas é quem vai usar assim, mais explicitamente em relação ao Senhor Deus, né? Aqui no Evangelho de Lucas já tinha aparecido várias vezes, né? Eu fui atrás porque na anunciação de João Batista, 7 vezes já tinha aparecido esse sentido de Senhor para o Senhor De Deus, Deus. né? Então, 7 vezes Lucas já tinha colocado esse sentido de que estava anunciando, ele irá à frente do Senhor, ele vai ser o Senhor, Senhor Deus, né? Era Deus. O Kyrios, né, a grega, como é a tradução grega lá, a Septuaginta, Ele usa Kyrios como traduziu, Senhor Deus, é. o Kyrios, né, é a tradução do tetragrama, lá, o Yahvé, né, que por respeito eles não pronunciavam, então eles trocam por Adonai, mas no Novo Testamento eles colocaram muitas vezes, né, a tradução já em grego lá, Kyrios, né? Então, esse termo Kyrios que Lucas vai usar aqui, né, estão 7 vezes no cântico aí, no anúncio de João Batista para Zacarias, 3 vezes na anunciação e 2 vezes aqui na visitação, né? Então, a mãe do meu Senhor, e assim que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança
pulou de alegria, né? Que depois ele diz, por que Será será cumprido o que o cumprido o que Senhor lhe prometeu. o Senhor lhe prometeu? O É o Senhor é o céu. mesmo, exatamente, é o mesmo nome que ela usa, que Isabel usa para falar do bebê, e é o nome que ela usa para falar de Deus que prometeu, que fez a promessa. Não é coincidência. Exatamente. O evangelista aqui, é claro, os evangelhos eles foram escritos depois da ressurreição, já tinham todo o entendimento de que Uhum. Jesus de fato era Deus, né? Mas, então, se colocar a mãe do Senhor, a mãe de Deus, no fato, né? Sim, E só foi definido como dogma lá em Éfeso, né? Que a mãe de Deus, Theotokos, né? Não era sim. Cristotocos, né, que É. Nestório, né, a heresia lá queria dizer, disse, não, Maria foi apenas a mãe de Jesus homem, então ela é Cristotocos. Mas aí você quer Aí depois, separar Jesus, você quer não dividir pode Jesus no separar, meio. não dá para separar Jesus, não é metade, metade não, meu filho, é uma pessoa só. E aí é uma só pessoa com duas naturezas. E Sim. esse entendimento só foi visto séculos depois, né? Aí essa explicação do grego, da mesma natureza, né? Uma pessoa com a natureza humana e natureza divina só vai ser colocado para a igreja depois, né? Mas Mas aqui está é a, explícito, né? mas aí é que tá. A revelação já está aqui. O que Deus quer falar já está aqui. O tempo nos ajuda a entender melhor e a colocar melhor em palavras. Né? Foi lá em Exatamente. Éfeso que eles falaram isso, porque lá em Éfeso, primeiro, tinha a necessidade de se falar isso, e segundo, porque eles precisavam transformar isso em palavras. Mas já estava na fé desde o Evangelho, né? Aliás, desde antes do Evangelho, a fé de que É, Jesus é um só. Ah, mas como é que isso vai? Peraí, vamos pensar aqui, agora a gente para, a gente pensa e a gente consegue exprimir. Então, falar que mudou, né? Usar esse exemplo, por exemplo. Ah, mas só em tal ano depois é que foi proclamado. Sim, foi proclamado porque tinha uma necessidade de proclamar, mas a fé da igreja nunca mudou. A fé nunca exatamente. muda. A fé da igreja é a mesma. Então, a explicitação dessas verdades da fé, que a gente chama dogmas, né? Não é porque a igreja é muito dogmática. Dogmática é porque precisam ser colocadas A em verdade termos, né? existe. Em palavras, aquilo que a gente acredita, a nossa fé. Nós temos um credo, né? Nós professamos um credo. Então, é o depósito fidei, né? Chamado aí pela igreja, né? O Sim. depósito da fé. Nós temos um depósito para preservar. E esse depósito ele foi preservado. Os evangelhos foram escritos depois que eles já acreditavam, já tinha todo esse entendimento. Uhum. Então, é muita pobreza das pessoas que criticarem de que, não, porque a igreja mudou depois de Constantino, depois que foi religião de Estado, aí começou a. Isso aí. Sabe? É uma coisa interessante, por exemplo. Uma coisa que nunca foi proclamada como dogma, porque nunca foi questionada de dentro da igreja, né? Foi questionada de fora, mas a igreja não responde para ninguém de fora, porque não dá satisfação a ninguém de fora, é só para quem está dentro. Mas, por exemplo, a Eucaristia. A Eucaristia é o corpo e o sangue, alma e divindade. Tá na tradição, mas não é um dogma. Por quê? Porque é óbvio, para todo mundo acredita nisso, não tem o que pensar. Mas nunca Isso precisa. é o meu corpo, né? Que É, aqui é o sangue de Jesus aí. não tem como. Mas é interessante perceber isso, Não tem o que dogma da Eucaristia, não né? existe o Pois é. dogma da Eucaristia, né? Então, assim, existe, por exemplo, mesmo a transubstanciação, ela não é dogmática, né? Não existe o dogma da transubstanciação. É uma explicação, e até agora a mais bem aceita, que é a de Santo Tomás de Aquino, da transubstanciação. Mas se de repente algum outro teólogo tiver uma outra explicação que caiba e que se aproprie, pode ser que a igreja também assuma daqui no futuro. Mas isso é uma coisa É, interessante, né? E aí eu vi uma pessoa, eu acho que foi o próprio Scott Hahn que falou isso, que ele diz assim, eu gostaria muito que entrasse no credo que a Eucaristia é o verdadeiro Deus, é Jesus. Uma maneira de dizer assim, a igreja precisa reafirmar isso hoje, acho que mais do que nunca. Né? Ele falava isso no contexto
que agora nos Estados Unidos houve uma campanha, especialmente nesse ano que correu, de um reavivamento eucarístico, né? Sim, E aí teve ele lá o falava Congresso nesse Eucarístico contexto. lá, né? Foi. Foi muito Várias grande, cidades, né? foi, não, foi Foram um várias negócio muito cidades, bom, né? achei bem legal. Peregrinação muito bonita, eu já acompanhei. E aí o Scott Hahn falava assim, nesse contexto, que seria muito bom que entrasse no credo, fosse mais um artigo do credo, né? Entrasse no Niceno, Constantinopolitano, Vaticano. Achei ele falou isso de uma maneira leve, né? Não é uma coisa que... Mas que entrasse que a Eucaristia é realmente É. Jesus de verdade, né? E O Vaticano II não foi um concílio dogmático, né? não. Diferentemente, muitas pessoas até questionam o Vaticano II, dizem, não, porque foi diferente dos outros concílios, mas não necessariamente todo concílio tem que ser dogmático. Foi Sim, uma necessidade não, mas foi de diferente. E daí? É um concílio. isso aí. Concílio ecumênico, exatamente, Vaticano II. Não, Teve o Vaticano. é legal a pessoa dizer, não, mas foi diferente. Ah, não, quer dizer então que agora, a próxima vez, o próprio próximo Papa que dizer, tem que te perguntar se o concílio vai valer ou não. Quem é que você acha que você é para dizer que você tem mais autoridade do que a igreja de dizer o Meu que o Deus, concílio vale ou não vale? Entendeu? É uma. pois é. Os sede vaticanistas aí da história aí não veem a história da igreja, não entendem e não aceitam, né? Não, a pior crise da igreja, nós estamos vivendo agora a pior crise da história da igreja. Meu filho, a gente teve Papa que comprou o papado e essa é a pior crise da história da igreja. Hã? A gente, Pois é. a gente teve a crise ariana, onde mais da metade dos bispos acreditavam que Jesus a união hipostática não era verdade. E a gente está na pior crise da história da igreja. Aham. Não A gente sabe, tem, ele não sabe a história. gente tem uns papas que o Vaticano era cheio de sobrinho do irmão do Papa lá e a gente está na pior crise da história da igreja. O Avignon também, o cisma lá Avignon. de Pronto aí. Avignon, os papas morando fora de Roma porque estavam. E a gente está na pior crise da história da igreja, pelo amor de Deus. Pelo Teve amor um. de Deus. Eu O dou cisma sempre. da igreja oriental, ocidental O também, lá, cisma também, 1054. pelo amor de Deus. É, Eu dou sempre tenho um exemplo, né? Teve um papa que morreu na cama com outra mulher, morto pelo marido dessa mulher que ele estava na cama. E a gente tem um papa horrível. Pelo amor de Deus, meu povo. o próprio Lutero aí também, as Não, indulgências no a tempo crise, lá. exatamente, a crise da reforma protestante, a doidice protestante foi muito pior do que o que a gente está vendo agora. Aliás, eu vi um historiador falando, que eu achei isso muito bom, né? Um abraço para o professor Júlio, ele é professor do Seminário de Brasília, ele estava falando isso, que a igreja nunca teve tanta influência no mundo inteiro como ela tem hoje. O pessoal fala da Idade Média, mas a Idade Média a igreja só tinha influência na Europa. Hoje a igreja está no mundo inteiro. Hoje a igreja abraça, né, de leste a oeste, norte a sul. Né? Tem igreja no mais norte do Canadá até o último país lá do Chile. Então a igreja hoje está muito maior e muito mais influente nesse sentido do que ela já foi na época, sempre. Né? No Oriente todo, Japão, China, né? A Sim, igreja na China, apesar de todas as restrições todas lá, né? Austrália, do Alasca a nova, lá embaixo, lá no a Antártica, né? No Polo Norte ao Polo Sul, todo e do leste a oeste a igreja está presente. E a figura do Papa é muito respeitada em sim, todo lugar. sim, Por mais que se critiquem, diz, não, porque o Papa Francisco é isso, é aquilo, não sei o quê. Mas ele tem influência, ele sim, tem sim. autoridade, Não, né? e ele vai E para todas países e ele vai para países completamente muçulmanos e as pessoas param para ver o Papa passar. Não é uma coisa, ele vai para um país que não tem quase nenhum católico, foi para a Mongólia parou para ver o Papa. exatamente, exatamente. Assim, a última vez que a gente viu lá da ajuda à igreja que sofre, eu acho que tinha 300 católicos na Mongólia. 300 só. 300. Não, o país inteiro tem 300 católicos. E assim, O Iraque, o Papa também que foi lá também é muito respeitado pelas autoridades, né? Ele é recebido e ele tem feito questão de visitar esses países assim que poucos, eu acho que nenhum Papa tinha ido antes, né? Primeira visita do Papa lá eu acho que sim, o a Iraque é a primeira Mongólia. vez, é.
O Iraque também, que A foi a Mongólia primeira também é a primeira vez, o Iraque deve ter sido a primeira Foi vez, a né? primeira vez que um Papa vai num país em que não tinha tradição católica nenhuma. Nem- Mas por quê? Porque ele quer ouvir, ele quer ser uma presença, ele quer levar Jesus, por mais que ele não faça nada de É. dizer que não, eu vim evangelizar, não, eu estou evangelizando. A presença dele já faz isso, né? As pessoas ficam curiosas para saber quem é esse Jesus que ele segue. Ora, mas Exatamente. O é, que Paulo fazia, simplesmente chegava lá. Claro que Paulo também tinha a anunciação, a evangelização é, explícita, né? sim. Mas ele já anunciava, né? É Não, o mas eu que lembro, eu vi agora um abraço aí pro catequista Alexandre e a Viviane Varela, que eles colocaram um post outro dia no Instagram falando assim, Jesus lá em cima, e aí fala, as prostitutas e os pecadores vos precederão. Aí o pessoal tá vendo? A linguagem ambígua aí, as pessoas vão ficar achando que as prostitutas, que tá tudo ok ser prostituta, tá vendo? Jesus tem uma linguagem muito ambígua. é, A questão é você quer criticar, você critica até as palavras de Jesus. Você quer criticar as palavras do Papa? Não, o Papa tem umas palavras muito ambíguas. Não, você que não sabe a história e a tradição da igreja para achar que isso tem ambiguidade. eu Façam-me sei, o meu favor. filho. É. Quem quer, Mas, exatamente, bom, quem quer criticar, critica até Jesus. É, isso que esse era o ponto, né? é, não é por causa disso que a gente vai deixar de ser católico. As pessoas querem também sair da fé, às vezes, né, por falta de conhecimento, né? Então, a gente às vezes partilha aqui muitas coisas um pouco fora aqui do evangelho, né? Desviamos Eu acho que bastante, mas se desviou um pouco aí, mas eu acho que ajuda também para a gente entender a nossa fé. A gente está comentando aqui o Evangelho e como essas coisas vão puxando e a gente quer uhum, esclarecer, sim, né? Claro que se você quisesse pegar só o texto do Evangelho e comentar aqui, a gente seria só um exegeta aí. Eu não tenho esse conhecimento de hebraico, de grego aí. O Felipe tem mais de grego do que eu, né? Tem pouco de grego, muito pouco, mas pela teologia que eu fiz. Mas a gente vai sabendo que a nossa fé não é simplesmente, né, o conhecimento da palavra, né? A palavra é importante, né? Jesus é o verbo de Deus. Mas aí tem magistério, tradição e palavra, né? uhum. Então os três estão muito unidos e os três um se completa com o outro, né? Até A porque palavra a chegou palavra escrita saiu de dentro do magistério da tradição, né? e da tradição, não tem uma coisa sem a outra, né? Não, porque a tradição, porque a igreja é muito tradicionalista. Não, a igreja tem tradição, mas não é Sim, tradicionalista, né? É exatamente. diferente aí. Não é porque É. os bispos, não porque o Papa, porque isso. É o magistério, meu filho. Não é Não porque o vai Papa falou mudar. que não é. Magistério da igreja é quando o Papa fala em documentos e tem todo o peso, né? Sim. Agora o Papa dando uma entrevista, aí disse, não, porque o Papa. O Papa dando entrevista no avião, ele vale tanto quanto a mensagem de WhatsApp de Feliz Natal que eu recebi do meu pároco. Ela tem esse valor, esse mesmo valor de magistério. Ou seja, nenhum. Né? O Papa Não é, falando mas. em entrevista É, tem zero valor de magistério. A gente tem que entender também. pois Ah, é. mas o Papa tem infalibilidade. Ele tem infalibilidade. Eu acho que o Papa Francisco nunca usou a infalibilidade, por exemplo. Eu, Eu acho que também não. eu acho que não. Porque eu lembro que, se não me engano, o Papa João Paulo II deve ter usado duas ou três vezes. Ele usou na Humanae Vitae, ele usou num Paulo doc. VI. Não, Paulo VI já usou mais porque Não, porque Manevita. João Paulo II ah, não. foi. Qual foi então? Qual foi uma do valor da vida humana que João Paulo II fala? Ele teve na. É, Porque eu lembro da fórmula bem direitinho, assim, a fórmula a igreja acredita, sempre acreditou, e há de acreditar que papá, 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 papá. E aí ele falou da questão eu acho que foi do aborto, sem dúvida, mas assim, o Papa falou outra vez, aí João Paulo II falou fechou nesse sentido da infalibilidade da questão da ordenação de mulheres, fechou o assunto. O Papa, né, a igreja acredita que só vai se ordenar homens, acabou-se, ele usou a infalibilidade dele lá, e pronto. O Francisco, que eu saiba, que eu lembre, eu não acho que ele usou a é, infalibilidade nenhuma vez. Então, assim, é uma coisa muito rara de acontecer. exatamente. É, é. Enfim, tem um livrinho, para quem quiser saber da infalibilidade papal e
das palavras infalíveis, tem um documentozinho, um livrinho chamado Denzinger. Se você tiver Ah, sim. curioso, você pega o É, Denzinger e lá tem todas as declarações de fé infalíveis. E aí então você pode tá, ver. tá na internet também. O É, o Denzinger Denzinger tem na Henry. internet. É. Tem pega todos os concílios, todos os documentos papais e coloca num arquivo só. Tá lá o Denzinger. Se você Todinho. quiser buscar um texto fidedigno, tá lá no Denzinger, né? Se você quiser, sem dúvida, não ficar atrás de pessoas que falam, tem a consulta do documento original é o Denzinger. Você pode anotar aí no seu. O que tá lá é porque já foi dogma infalível, tá fechado, não vai mudar. Mas vamos voltar aqui para a palavra, porque nós já estamos Voltemos. em 40 minutos de gravação. Oh, meu Deus! Eu nem falei aqui, você pulou aí já para Maria bendita entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E aí a Foi isso. saudação de Maria. A gente estava brincando antes de começar aqui o podcast que a saudação de Maria para Isabel fez o menino pular. Aí depois Isabel ficou, será que Isabel, toda hora que Maria falava, o Fala. menino pulava? Eu vou ter que usar o protetor auricular aqui, porque senão o menino não vai me deixar dormir. Ah, mas isso aí foi só do Brincadeira, Shalom. Eu né? não acho que ele ficou É, pulando, não. Mas. Não ficou pulando, não. Eu acho que também, né? Foi um shalom, só a saudação, né? Não era toda vez que Maria falava que o menino ficava pulando, não, né? A gente brinca, mas né, essa saudação realmente tem um peso, né? O shalom do Pai estava ali, presente no seio da Virgem, por isso, né, tem toda essa, como a gente comentou aqui no início, né? Uhum. E Mas voltemos então. aqui também tem a primeira vez que Maria recebe uma confirmação do anúncio do anjo, né? Recebeu o anúncio do Exatamente. anjo, foi, e aí, pela boca de Isabel, ela Isabel, recebe uma confirmação daquilo que ela já tinha ouvido. Uma coisa interessante da gente notar, assim, que Deus, quando ele nos fala, ele não só fala uma vez e cala a boca, ele dá outros sinais. E aqui foi outro sinal muito claro, né? E aí, depois, mais lá na frente, vai ter os pastores, os reis, vai ter o Simeão. Então, assim, tem vários momentos onde Deus confirma aquilo que ele disse, né? Então, às e vezes, ela também vai é uma meditar forma. no coração, né? Exatamente, é uma forma também da gente discernir. Às vezes a gente já escutou uma coisa de Deus, mas depois ninguém mais confirma, nem ninguém à nossa volta, nem não tem nenhum outro sinal, então talvez provavelmente não foi Deus que falou, porque Deus ele confirma, e aqui a gente está vendo isso. Esse aqui foi um sinal claro, né? Essa palavra clara que Isabel diz, né? Aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Como é que ela sabia o que é que o Senhor tinha prometido para ela? Foi o anjo que tinha anunciado, né? Uhum. Então, o anjo Gabriel não apareceu para Isabel. É, Tinha aparecido para o Zacarias e não falou. E o Zacarias nem pôde falar nada para Isabel, né? Estava mudo. é. Só vai contar depois, né? Depois que ele solta a língua, né? E o ouvido se abre, né? É os detalhes, né? Ele deve ter dito de alguma forma que ele viu um anjo. Aliás, não, as pessoas entenderam que ele tinha tido uma visão quando ele Tinha tido uma saiu, né? visão, né? Todo mundo entendeu, mas Zacarias não pôde contar os detalhes, como é que foi essa aparição do anjo do Senhor lá no templo, né? Então, isso aí também são outros pontos aí para outros podcasts, para outros evangelhos, né? A gente pode falar. Vamos lá, então. Não, o senhor tem mais algum ponto que a gente possa tocar? Teria muitas coisas, mas assim, Tem. realmente a gente já passou dos 40 minutos. No domingo passado a gente foi uns 30, né? Nos anteriores acho que chegou nos 40, mais de 40. Foi. Mas é importante aí a gente meditar. Esse evangelho a gente já contou, né? No dia 12, no sábado, um pouco aí sobre essa visita e outras oportunidades também. Eu não me lembro aqui quantas vezes eu já utilizei também esse evangelho na minha meditação diária aí do podcast no Instagram e YouTube, né? Mas você pode ter, claro que a gente não pode esgotar tudo e você pode ter tido, com certeza Deus lhe mostrou outras coisas que não, a gente não pode comentar aqui no dia de hoje. Mas acho que dá para lhe ajudar
na sua oração nesse domingo, nesse quarto domingo ainda de Advento, né? Não antecipemos, não celebremos o Natal antes do dia 24 à noite, né? Porque senão a gente perde o sentido da preparação, na expectativa, né? A expectação, a Maria da Virgem do parto, né? A Nossa Senhora do Ó, que também é celebrada também, né, nesta Nesses semana dias antes aí, do isso também. Natal, né? Ó chave, ó Emanuel, né? Ó Senhor, Eu né? não vou lembrar, não. Eu li esses dias Eros também para Cras, né? meditação. Os sete Os de antífonas do Evangelho, elas formam de trás para diante, né? Eros Cras, eu virei amanhã. Legal. Não É, sabia. Pois então, pronto, é isso. Meus irmãos, que legal. Hoje foi muito bom também, gostei bastante. A gente vai também. rezar. Você, se não Já deixou já seu like inclusive até um agora, pouco deixe. rouco aí, da Eu gripe rezo, eu ainda. rezo. E aí, mas aí fique conosco, reze também com a gente. E aí, se você não deixou seu like, deixe seu like. E por favor, também compartilhe com outras pessoas para que mais gente possa conhecer esse podcast, de crescer no conhecimento e no amor à palavra de Deus. Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, nós te agradecemos por esses dias de espera, nós te agradecemos por esses últimos dias de advento, onde nós nos preparamos para receber a Ti mesmo no meio de nós. Obrigado, Senhor, porque Tu te tornas presente, vivo, concreto no meio de nós. Obrigado pela Tua Mãe Maria também, que é sinal, que traz a boa nova, que traz a saudação da salvação. Te agradecemos também por todos aqueles que também acreditaram antes de nós, que nos trouxeram também o anúncio da Tua saudação, da Tua salvação. Te pedimos, Senhor, dai-nos também essa graça de sermos como Maria, como São João Batista, que caminhava na Tua frente e anunciava a Tua vida e a Tua salvação. Dai-nos, Senhor, a graça de sermos sempre atentos também, para ouvir a Tua voz e termos o nosso coração cheio do Espírito Santo. A Ti, Maria, consagramos cada um dos nossos ouvintes, dos que estão ouvindo, que estão assistindo, daqueles que vão ouvir. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Rainha da Paz, dai-nos a paz. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe então a todos. É hora de dar o like, se você ainda não deu, aí dê o seu joinha, encaminhe. Se inscreva se você não é inscrito aqui Por no favor. Instagram e no Telegram, né? Nós temos ainda poucos, eu acho pouco, né? Tá pouco, não, tá pouco. Tem que ter mais gente. Né? Eu acho que se você gostou, encaminhe aí para uma pessoa que precisa ouvir o que nós comentamos nesse podcast de hoje. Por favor. Deus abençoe. Até semana que vem, até podcast que vem. E até amanhã, né? No Instagram, no YouTube, no Telegram. Shalom. Se Deus quiser. Deus abençoe. Shalom.